Damos início a mais um programa Anatomia de Poder, que todo domingo vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico e de qualquer outra natureza para os nossos telespectadores. Mostrar, de certa forma, como os telespectadores conhecem o poder público por fora, aquilo que a imprensa noticia, e como nós trazemos aqueles que detêm o poder intelectual, o poder de condução de ideias, o poder de condução do país, ou de empresa, o que for, através do conhecimento de como pensam essas pessoas. Hoje eu tenho como convidado especial do nosso programa uma confreira minha da Academia Paulista de Letras, uma contemporânea minha da Faculdade de Direito, minha e da minha mulher, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das mais brilhantes processualistas penais da história do direito brasileiro, e que é a professora doutora e que foi titular, foi catedrática à época da faculdade, em que exerceu na mais antiga Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na Faculdade do Largo de São Francisco, cadeira de processo penal. Foi minha contemporânea e, além de uma brilhante jurista, uma poeta, tem excelentes poesias publicadas, uma escritora com livros de crônicas, de lembrar o que foi a história do Brasil nesse século XX. É uma intelectual e uma humanista. Falo de Ada Peregrini Grinova. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre sua vida e um pouco sobre a conjuntura nacional. Meu querida Ada, um grande prazer de ter a minha confreira aqui presente, embora você não goste da expressão confreira, mas é uma expressão consagrada de estar aqui comigo. E eu gostaria, primeiro, para o telespectador conhecer um pouco da sua carreira, em 2 ou 3 minutos, dizer um pouco da sua vida. Eu sei que é constrangedor falar de si mesmo, mas é importante que o nosso telespectador conheça. Olha, Ives, para falar da minha vida, eu teria que falar 2 horas. Porque eu nasci na Itália, passei pela guerra na Itália. Meu pai foi ministro da Fazenda de Mussolini, na época da República, e eu estive no olho do ciclone. E, quer dizer, eu tenho uma infância muito marcante e muito gostosa ao mesmo tempo, embora nós estivéssemos passando por momentos extremamente difíceis. Os meus pais souberam nos dar segurança e tranquilidade. Daí eu cheguei ao Brasil com 16 anos de idade. Claro que foi um choque de cultura, mas eu adotei logo esse país como o meu e me inseri muito bem no Brasil. Fiz o 2º e 3º ano colegial no Colégio Dante Alighieri, prestei os exames de revalidação dos meus estudos na Itália e fui para a Faculdade de Direito. Eu sempre, na verdade, tive muita atração pelo ensino e pela pesquisa. Então, eu olhava para aquilo, ainda estudante, e dizia para mim mesmo, eu quero ser professora. E fiz o mestrado e o doutorado, que, aliás, soube depois que foi o primeiro doutorado nos moldes modernos da USP, me deram até um diploma, eu não tinha a menor ideia disso. Fiz a livre docência, me dediquei inicialmente ao processo civil, na verdade, ao processo constitucional, que é um método de estudo do processo à luz da Constituição,
Naquela época nem se falava nisso, havia alguma coisa do José Frederico Marques só. E depois me dediquei à teoria geral do processo, que o Sintra, o Dinamarca e eu criamos a disciplina e escrevemos um livro que qualquer estudante de direito conhece no Brasil inteiro, que é Teoria Geral do Processo, que já fez 40 anos. Daí, eu ia fazer concurso para professor titular e apareceu uma vaga de processo penal. Eu já era associada, aliás, por 2 departamentos, Direito do Estado e Direito Processual, e eu falei, bom, eu vou então fazer processo penal. E aí foi uma coisa muito penosa, porque o meu, digamos, adversário, concorrente, me acusou de plágio. E foram 2 ou 3 anos enquanto a congregação resolvia se era plágio ou não era plágio. Por quê? Porque eu citava todos os autores do rodapé, mas não abria aspas. Eu citava o pensamento dele sem aspas, então esse era o plágio, estava tudo nas notas. Finalmente, a congregação determinou que se fizesse o concurso, que a banca deveria verificar esse ponto, e eu ganhei o concurso. Aí eu fui para processo penal, nas aulas de graduação, mas eu ainda tenho um pé no processo civil e, sobretudo, no processo constitucional. Beleza. E agora, eu não, embora aposentada, eu continuo professora titular sênior da Faculdade de Direito da USP, dando aula na pós-graduação, e quando eu posso e sou convidada, eu também dou alguma aula na graduação. Isso é muito bom. Minha camarada, senhores veem o perfil da minha companheira e também escritora da Academia Paulista de Letras, a sua brilhante carreira até agora, e que será e continuará sendo tão brilhante. Agora, exatamente porque ela está no nosso programa e é grande conhecedora de processo penal, e estamos vivendo um momento turbulento no país, eu quero a sua opinião, Ada. Nós já nos programas anteriores, das semanas anteriores, com Bolívar Lamoni, com Modesto Carvalhosa, fizemos críticas pesadas à delação premiada que tivemos desses 2 cidadãos corruptores, que se confessaram os maiores corruptores do Brasil, que corromperam, segundo eles, 1.829 políticos. E, evidentemente, é uma revolta nacional. Mas nada como ter uma professora de processo penal para poder dizer o que acha dessa delação premiada, o que levou o Ministério Público a poder permitir que esses cidadãos saíssem do Brasil, fossem para os Estados Unidos total. E que não são obrigados a voltar para cariações, porque eles disseram que eles corromperam 1.829 políticos. Só que, se esses negarem e pedirem a cariação, eles estão livres nos Estados Unidos, como saíram sem nenhuma punição, eles não são obrigados a voltar. Como você vê isso, Ada? Bem, eu inicialmente pensei até que houvesse inconstitucionalidade. Mas é que o nosso princípio da legalidade, da obrigatoriedade da ação penal, que está no artigo 122, primeiro da Constituição, fala que o Ministério Público é titular da ação penal pública nos termos da lei. Então, nós temos que ir à lei. E a lei é exatamente a lei 12.850. 12.850. Muito bem. Essa lei prevê que o curso normal, eu não vou falar da delação premiada, das vantagens, das desvantagens, eu entendo que em crimes econômicos ela é necessária,
porque, de contrário, não há possibilidade alguma de conseguir alguma prova do crime, mas, de qualquer maneira, a lei mostra o caminho normal da delação premiada, que é a denúncia, a imputação pelo Ministério Público, e se houver a delação premiada, na sentença é o juiz que poderá conceder perdão judicial, reduzir até 2/3 a pena privativa da liberdade ou substituí-la pela restritiva de direito, quando a investigação mostrar efetivamente resultados frutíferos para incriminar outra pessoa. Esse curso normal é o que se segue em todos os países. Mas nós temos um artigo maroto, a brasileira. Então vamos fazer o seguinte, Ada. Sobre esse artigo, nós vamos falar no próximo bloco, que estamos terminando esse bloco. Vamos agora aos nossos comerciais. Do Ministério Público.